E nesse período de incertezas e anseios, é comum que as pessoas confundam alguns sintomas com coronavírus, né? Quando se trata de garganta, então, nem se fala. Garganta inflamada, por exemplo, é um dos sintomas presentes em alguns casos positivos da Covid-19. Aqui com a gente, a otorrino Renata Ferraz. Doutora, muito obrigada pela presença aqui. Primeira pergunta é sobre essa mudança de tempo aqui no nosso estado, né? A gente tem observado essa mudança, um dia chove, outro dia fica um pouco mais úmido, o outro dia faz sol. Essa mudança de clima interfere na saúde da garganta? Bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Então, a mudança de clima pode sim interferir. Aqui na nossa região é comum nessa época, estamos chegando no inverno, então acaba que aumenta um pouco a umidade. Quadros alérgicos começam a aparecer mais e quadros infecciosos também, além do Covid, como o resfriado comum e a gripe, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento a esse sintoma, que ele pode ser comum a qualquer dessas doenças. Diferente um pouco do quadro alérgico, que em geral cursa mais com sintomas nasais e não sintomas de garganta. O uso da máscara fez a gente descobrir algumas coisas, né? Por exemplo, o ressecamento. A gente sente o ressecamento, por exemplo, das cordas vocais, da própria garganta. É necessário se hidratar mais, né? A água é fundamental. A água é fundamental. A máscara, ela acaba protegendo mesmo a via aérea de alguma forma. Então, a gente é exposto a muitos alérgenos, muita poeira, muita poluição, fumaça. Então, a partir disso, a máscara acaba protegendo. No início, todos nós, para se habituar a usar a máscara, sofremos um pouco, mas depois isso se tornou mais comum. Então, de alguma forma, a hidratação é bem importante, evitar cigarro, bebida alcoólica, e o refluxo também é comum para gerar incômodo na garganta, principalmente profissionais da voz como vocês. Agora, é importante, como você falou, essa questão do uso da máscara, né? Não é só para evitar a gripe, existem outras dezenas de coisas que a gente pode evitar, né? É importante, é positivo, né? Com certeza. O uso da máscara, principalmente nesse momento, a gente começou a dar importância a essa questão da transmissão de infecções virais de forma geral. O que é que acontecia antes? Era muito comum a gente ter um resfriado e ir trabalhar, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente está muito mais atento a isso. Então, a máscara acabou que fez com que a gente começasse a pensar mais nessa possibilidade e ter um cuidado próprio para evitar de se contaminar e evitar de contaminar outras pessoas. Lembrando que o uso da máscara, por a gente respirar e produzir umidade, então a gente tem que ficar atento, principalmente máscaras caseiras, para usar em média umas 3 horas, não usar o dia todo a mesma máscara, porque a gente começa a produzir umidade e aquela máscara perde um pouco essa função de proteção. Doutora, a senhora falou sobre alguns casos de dor de garganta, por exemplo, de inflamação. Às vezes são alérgicos, às vezes são decorrentes de alguma gripe, algum resfriado mesmo. Existe alguma forma de diferenciar essa dor de garganta? Por exemplo, quando a dor na garganta é um pouco mais aguda, isso tende a ser o quê? Ou quando ela coça mais? Existe alguma diferença nesse sentido? Coceira na garganta tem um pouco mais de associação com quadro alérgico. O incômodo na garganta ou a dor de garganta, ela pode estar presente em várias infecções, principalmente nas infecções virais, que são essas que a gente está passando a falar e conhecer mais e que acabam sendo mais frequentes nessa época de inverno. Então, por exemplo, existem os resfriados comuns, que eles são infecções virais causadas por outros vírus, principalmente o rinovírus, por exemplo, que ele começa a cursar com mal-estar, moleza e pode sim ter dor de garganta. A gripe, que a gente fala muito que está gripado, mas muitas vezes o que a gente está sentindo é um resfriado. A gripe, ela parece um pouco até com essa infecção que a gente está vendo pelo coronavírus, que é um resfriado, mas um pouco mais forte, onde a pessoa tem uma febre, uma prostração maior, pode ter a dor de garganta e os sintomas nasais são mais pronunciados. E tem uma chance também maior de evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. Que isso se parece um pouco mais com o Covid, que também pode evoluir, né? Começar com febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, e a dor de garganta pode ou não estar presente. Lembrando que nesses primeiros dias de sintomas, nesses primeiros dias de doença, os sintomas são muito comuns. Então, é realmente difícil diferenciar um do outro. Como estamos em meio a uma pandemia, até que se prove o contrário, a gente precisa realmente pensar no Covid como uma opção. O que eu oriento como principal é realmente acompanhar, porque a partir do acompanhamento você começa a pegar outros sintomas que podem lhe sugerir um quadro ou outro. Lembrando que a infecção ela pode começar como viral e evoluir para bacteriana.
Então, assim, a infecção viral, ela tem um tempo médio, principalmente do resfriado, por exemplo, que dura em média de 5 a 7 dias, porém, nesse meio tempo, ou se a pessoa não melhora nesse período, ela pode evoluir para um quadro de sinusite aguda, até de otite aguda, de amidalite aguda, que aí é uma bactéria que já se instalou nesse meio que estava um processo inflamatório, a bactéria se aproveitou e fez uma infecção ali. Eu falo exatamente da questão da sinusite. Muitas vezes você tem rinite e não cuida e ela vai progredindo e você vai postergando e ela pode virar uma sinusite. E a sinusite também você confunde também um pouco com a questão do coronavírus, né? Porque muitas vezes a sinusite dá febre, né? Você fica ali muito anasalado, a voz. É preciso estar atento. E você falou de uma coisa importante. Todos esses sintomas pedem para a gente ficar em casa, né? Na dúvida, é bom ter essa precaução. Com certeza. Então, o que eu falei até no início em relação a essa questão de antes a gente trabalhava muito doente e achava isso comum, achava isso tranquilo e normal. Hoje a gente está mais atento por conta da pandemia, mas eu espero que a gente mude um pouco essa mentalidade. O quadro de rinite, normalmente quando a gente fala rinite, a rinite ela é um processo inflamatório das vias aéreas, que pode ser uma rinite ou rinocinusite. Como os seios da face estão totalmente ligados com o nariz, então é difícil ter uma rinite sem ter uma sinusite de alguma forma. Isso pode ser alérgico, onde a pessoa vê que por mudança de temperatura, poeira ou alguns fatores acabam desencadeando aquela crise alérgica que de vez em quando vai e volta, mas não dá sintomas sistêmicos que seriam febre, mal-estar, dor no corpo. Mas nesses primeiros dias pode se confundir sim. E o quadro de sinusite aguda, normalmente a gente fala dessa forma com infecções bacterianas. Então, aquele resfriado que não melhora ou que piora bruscamente, provavelmente uma bactéria se instalou e virou uma sinusite. Então, a sinusite, ela dá mais sintomas, pode dar sintoma de pressão na cabeça, de secreção, até mesmo tosse, que poderia ser comum ao coronavírus, por exemplo, porque as secreções acabam descendo para a garganta por trás e ficam irritando a garganta e dando tosse. Então, é algo que a gente precisa, sim, diferenciar. Já a amidalite, o paciente ele pode sentir dor de garganta, em comum pode até sentir dor de ouvido também, porque o nervo da garganta é o mesmo do ouvido, porém, a gente precisaria de um exame físico melhor para tentar ver se tem algum foco de pus ali nas amígdalas, por exemplo. Doutora, a senhora falou sobre a sinusite. A gente recebeu alguns relatos de uma pessoa, por exemplo, que estava com todos os sintomas parecidos com o coronavírus, mas ao ser diagnosticada, foi diagnosticada com a sinusite. Essa dor aqui, por exemplo, nos seios da face, como a senhora falou, é um diferencial, né, que o coronavírus não causaria, é isso? Pode ser, mas às vezes identificar realmente essa dor não é tão fácil. Então, por exemplo, se há uma dor em peso associado a esse histórico que eu falei, sugere um pouco mais. E o exame físico ajudaria bastante também. Mas existem vários seios da face. Tem os seios da face mais anteriores, os mais posteriores. Os mais posteriores, por exemplo, eles acabam dando mais dor de cabeça e tosse. Os mais anteriores, eles podem dar uma pressão facial. Então, assim, com certeza é algo para a gente pensar em um diagnóstico diferencial. Mas eles, teoricamente, seriam quadros diferentes. O coronavírus, a gente, a cada dia, está aprendendo mais com ele também. Então, assim... podem ter sintomas sistêmicos, podem ter sintomas nasais, que em geral não são tão pronunciados como a gente vê no resfriado e na rinite. Muito característico a gente está vendo que é esse quadro de perda do olfato ou do paladar, que não é obrigatório, nem todo mundo vai ter, e também não é no início necessariamente do quadro. Então, às vezes, tem uma pessoa que está com suspeita ou que se acha suspeita, e aí, mas eu ainda não perdi o olfato. Calma, vamos acompanhar, não quer dizer que vai perder, se perder é algo bem sugestivo, mas não necessariamente isso vai acontecer. O coronavírus também pode evoluir com sintomas gastrointestinais, dermatológicos, oftalmológicos. Então, assim, a cada vez mais que a gente está percebendo que tem algumas diferenças, mas o acompanhamento é fundamental para a gente tentar entender. Novo, né? Que você descobre alguma coisa diferente, como essa questão que você falou, dermatológico, né? Tem gente que tem esse problema. Tem uma pergunta aqui do telespectador, do Neto. Ele diz que tem aftas por baixo da língua, causam febre e dor de garganta. Tem algo a ver com o sintoma da Covid? Pode ter? Olha, a afta não necessariamente está associada à Covid. Normalmente estômago, né? Tem isso também, estômago, né? Alguns traumas mesmo na boca. A forma que a mucosa da boca responde a algum trauma é como se fosse uma feridinha na pele e a feridinha na boca é a afta. Então, a gente precisa ver. Se são várias aftas, a gente precisaria de uma avaliação melhor, que tem algumas doenças que cursam com afta. De alguma forma, também seria bom uma avaliação da imunidade, de uma forma geral, para ver o que é que está acontecendo. Doutora Renata, tem alguns mitos e verdades acerca da garganta, né? Por exemplo, da dor de garganta, inflamação. Entre eles, aqui, vamos esclarecer algum deles, né? Tomar sorvete, por exemplo, piora a dor de garganta? Dá dor de garganta?
Então, a gente vê muito essa orientação de evitar o gelado, de uma forma geral, para a questão da garganta ou de infecções virais. Não existe uma comprovação científica, necessariamente, que isso vai desencadear a dor de garganta. Porém, pessoas que têm uma predisposição, têm alergia, às vezes é bom evitar em alguns momentos, porque nessas pessoas ela pode acabar favorecendo. Sabe-se que algumas infecções virais, ou os vírus em si, eles gostam de se proliferar em ambientes de temperatura mais baixa, no caso, gelados. Então, nesse sentido, a gente orientaria realmente a evitar, mas não quer dizer que tomar o sorvete faria com que a garganta realmente tivesse algum problema. Beber água quente ajuda a matar o coronavírus? A gente já ouviu todo tipo de coisa, essa é uma delas. Olha, se ajudasse, estaríamos todos tomando, né? Tudo na base da água morna, né? Mas, assim, não existe comprovação científica também. Tem alguns gargarejos naturais que as pessoas fazem, né? Com água morna, com vinagre, sal. Não é uma coisa que gera não vai acabar com a infecção, mas se gera um alívio, e já que não tem contraindicação, não vejo problema em fazer esses gargarejos. A ingestão da água quente, eu não vejo associação realmente com essa questão do coronavírus. Esses gargarejos, eles acabam fazendo uma limpeza na garganta, doutora, ou não chegam a isso? Não chegam a isso, eles dão um alívio mesmo. E aí, nesse sentido, limpa um pouco as secreções. De alguma forma, você acaba limpando. Mas, assim, é mais uma questão de alívio. Então, ajuda, já que são infecções virais, a gente não tem uma medicação para acabar com a infecção. Então, a gente precisaria tomar um remédio para dor, um remédio para febre, alguma coisa para garganta. Nesse contexto, os gargarejos ajudam bastante para o alívio enquanto você está passando por essa infecção. Ar-condicionado deixa a garganta seca? Essa questão da umidade, é necessário se tratar? Pode sim deixar. A própria função do ar-condicionado é tirar um pouco a umidade do ar para baixar a temperatura. Então, a gente pode sentir, algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. Profissionais da voz como vocês, né, precisam ter um cuidado redobrado. Mas, assim, resseca sim. Por isso que muitas pessoas passaram até a adotar o umidificador aquele potinho de água no canto do quarto, isso, né? Isso também. Só a questão do umidificador, que nessa época de pandemia está sendo orientado que não use para a questão de contaminação, disseminação de aerossóis. Doutora, falar muito alto pode dar dor de garganta? Então, pode sim. Algumas coisas são fatores de risco para dar incômodo na garganta ou rouquidão, por exemplo. Quando a gente fala garganta, a gente quer falar de uma região que inclui as pregas vocais, a faringe, as amígdalas. Então, falando nessa região, falar muito alto e falar muito pode sim gerar problema na garganta. Então, por exemplo, falar muito alto, você pode fazer um trauma agudo na garganta e isso pode até gerar uma lesão em algumas situações, algumas pessoas. E o trauma a longo prazo, que seria falar por muito tempo, não necessariamente falar alto, também poderia gerar alguns problemas. Lembrando que existem alguns fatores de risco, como cigarro, bebida e outras coisas e refluxo, que poderiam piorar ou desencadear esse quadro. Então, uma pessoa que já tem refluxo, bebe pouca água, fuma e tem esse hábito de falar muito alto ou gritar, a tendência é que ela evolua para um incômodo na garganta maior do que uma outra pessoa que não tem esses hábitos. Todo mundo fala que depois dessa pandemia muita coisa vai mudar e muita coisa vai ser agregada ao nosso dia a dia, né? Essa questão do uso da máscara, por exemplo. Se você tiver resfriado, tiver gripado, a gente vê muito isso nos países orientais. Verdade. Né? No Japão, por exemplo, as pessoas no metrô com a máscara. É usual? Seria correto? Era bom preservar? Qual é a sua opinião? Desculpa. Olha, minha opinião, eu acho que a gente vai precisar preservar por um tempo ainda. A gente não vai se sentir tão seguro de ficar andando sem máscara depois dessa pandemia. A gente não sabe exatamente quando ela vai passar e se ela vai passar 100%. Talvez existam aqueles... o vírus ele fica endêmico na população e uma ou outra pessoa pode se infectar. Porém, como ela é uma doença que pode evoluir para quadros graves, a gente fica com receio de ter isso. Com certeza, eu acho que é um hábito que talvez vai passar a ser mais adotado do que antes. Antes, a gente, quando via uma pessoa de máscara na rua, talvez associava a um tratamento de câncer, alguma doença mais grave. Então, era o diferente. Eu acho que talvez hoje vai ser uma coisa bem mais comum. Vai ser mais cultural, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço.